e Claquete. Hoje nós vamos falar do pêndulo simples. Assim como o sistema massa-mola, que desenvolve um movimento harmônico, aquele, né, de vai e vem ao longo de um eixo, ok, de um ponto central, nós também temos o movimento pendular, que também é um movimento de vai e vem em torno de um eixo central. Estou falando do pêndulo simples. Simon, por quê? Porque eu também tenho um outro tipo de MHS com aquele pêndulo cônico. Não sei se você já viu, que é o cara que fica preso ali em cima e fica dando volta aqui embaixo, né? Olhando de frente aqui, ele fica fazendo um movimento circular, tal qual como se ele fosse um cone. Não, esse nosso pêndulo simples em linha reta, um movimento de vai e vem, ok? Agora colocando ele na posição correta, desenvolvendo esse ângulo de abertura para um lado, esse ângulo de abertura para o outro, dando a ele características de MHS. O que é isso? Olha, um ponto central em que eu tenho para um lado amplitude máxima, depois para o outro amplitude máxima. Se eu tenho um movimento harmônico simples, que é teoricamente um movimento de vai e vem em torno de um eixo central, desconsiderando os atritos, resistência do ar, ok? Apenas a gravidade envolvida aqui, eu sei que esse movimento tende a ser um movimento perpétuo, ok? Um movimento sem fim. E se eu sei que atua sobre ele a mesma gravidade em todos os momentos, se eu puxar esse cara aqui de uma altura h, eu sei que ao descer, ele vai subir do outro lado a mesma altura h. Por que que você garante isso, Simon? Pelo princípio, primeiro ano, da conservação da energia mecânica. Porque quando eu puxar ele aqui de uma altura h, eu dou a ele, garanto a ele, ele armazenará uma energia potencial gravitacional. Quando eu soltar este pêndulo, ele vai transformar essa energia em energia cinética e depois essa energia vai se transformar em potencial gravitacional de novo. E essas quantidades serão sempre iguais, já que a energia mecânica total, máxima, se conserva. Então, diferente do sistema massa-mola, em que estávamos trabalhando com uma força restauradora, envolvendo a energia potencial elástica, agora nós somos todos da energia potencial gravitacional. E é isso que eu vou mostrar para vocês, ok? Então, temos aí o sistema massa-mola, que foi um dos movimentos. Agora a gente vai colocar a letra B aqui, o pêndulo simples. Que eu não me lembro, você confere aí para mim para ficar organizado, se é letra A que eu coloquei para o massa-mola ou se foi número 1. O que eu fiz aí? Foi número 1 que você colocou. Então, número 2 aqui agora. Muito thank you, viu? Tá aí, ó. O pêndulo simples, ok? Por definição, vamos fazer um pequeno para a gente falar de energia, depois eu vou traçar um para falar de força. Exatamente como a gente fez lá no sistema massa-mola. Brincou de energia, brincou de força. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Vocês estão conseguindo escutar aí a propaganda do abacaxi de Marataízes? Ou não está pegando o áudio aí? Não tá pegando, não, sabe? Que bom. O cara tá empolgado aqui. Se você quiser dar uma palhinha pra gente, Simon, tipo, o que tá acontecendo? O cara tá empolgado aqui. O cara tá no doce, doce, doce. Parece que tem mel, mel, mel. Tem efeito sonoro e tudo.
O abacaxi de Marataízes. Vamos botar abelho para dentro. Isso. Aí, meus amigos, é isso aqui que está acontecendo, ó. Só que nesse momento, vou até traçar de vermelhinho aqui, né, para a gente sair dessa cor, fazer uma cor de fundo, né? Nós temos esse ponto aqui, claro que a gente precisa, lá no primeiro ano eu falava para você, ó, para calcular a energia potencial gravitacional, eu preciso encontrar o potencial zero. Então, sempre preciso desse lugar, né? E eu vou chamar esse lugar aqui em vermelho do nosso chão. Claro que esse pêndulo está pendurado em algum lugar, e dele até o chão real, né, até a superfície onde a gente pisa, tem uma altura maior. Só que como eu quero analisar apenas o pêndulo, eu vou chamar esse ponto aqui de potencial zero. Simon, o que é o potencial zero? É o ponto onde eu começo a considerar a altura do pêndulo. Por isso, do potencial zero até o local aonde a minha esfera está, porque o pêndulo simples todo mundo sabe, né? Nada mais é do que uma esfera presa a um fio de comprimento L. Perfeito? Isso que é. E claro, né? Angulada de um determinado ângulo θ. O que nós temos aqui? A altura H, que vai conferir para esse cara, e aí eu sou obrigado a representar para você mais uma vez, né? Este ponto como sendo o ponto A, este ponto central como sendo o ponto O, né, de origem, e este outro ponto da outra amplitude como sendo o ponto B, ok? Ligando eles aqui numa mesma altura, tal qual a gente está acostumado a trabalhar, perfeito? Então, o que esse cara tem lá no ponto A? Olha, lá no ponto A ele tem velocidade zero. Por que, Simon? Porque todo movimento harmônico simples nos extremos para. Então ele vai, para e volta. E para e volta. E para e você já entendeu. Então, velocidade zero, portanto, energia cinética zero. Então, a única energia que ele tem no ponto A é gravitacional e, por isso, máxima, ok? Qual é a energia total que esse cara tem no ponto A? Também chamada de mecânica. É a energia potencial gravitacional. Essa é a energia total. E você se lembra como a gente calcula a energia potencial gravitacional? MV ao quadrado, um trem assim, dividindo. MV Não. ao quadrado por 2 é a cinética. Potencial é aquela que diz mijei hoje. Ou de forma mais elegante, urinei hoje. Muito obrigado, Maria Rita. Colocou lá no nosso SAS MGH. Mijei hoje. Ok? Então, MGH é a energia potencial gravitacional. Para isso, eu vou precisar da massazinha da esfera, da gravidade local, ok? Então, dá para perceber que a gravidade vai alterar o movimento do pêndulo. E daqui a pouco a gente vai mostrar uma questão muito importante com relação a isso. E claro, né, a H, a altura que eu vou elevar o nosso pêndulo para ele começar a se movimentar. É claro que a partir do momento em que eu soltar esse cara e ele descer completamente, vai ter um momento que ele vai passar pelo ponto O. E lá no ponto O é quando ele vai passar pela altura zero, pelo potencial zero. Portanto, se a altura é zero, a energia potencial vai a zero. Mas como a energia não se perde, não se destrói, ela se transforma, eu sei então que toda energia potencial lá no ponto A está se transformando em energia cinética lá no ponto O. E por isso a gente pode escrever uma fórmula que a gente já conhece desde o primeiro ano,
que é quando a gente junta mgh com mv ao quadrado sobre 2. Simon, para que a gente vai fazer isso? Porque ele vai perguntar para você qual é o ponto onde a velocidade é máxima e calcule essa velocidade máxima. Então, se você analisar aqui comigo, neste ponto aqui, padrinho, eu tenho ponto de velocidade máxima, ok? É quando toda a altura, a energia potencial vai se transformar em energia cinética no ponto mais baixo da trajetória. Nós podemos cortar essa massa e jogar o 2 aqui para cima. 2gh igual a velocidade ao quadrado. Então, a gente sabe que a velocidade máxima é raiz. Vamos lá? Velocidade máxima do nosso pêndulo é raiz de 2gh. Não sei se você se lembra, mas isso aí é a famosa equação de Torricelli, lá no primeiro ano, né? Também conhecida como velocidade máxima no pêndulo, né? Ou velocidade de queda. Tudo isso a gente trabalhou de pelo menos três formas diferentes lá no nosso primeiro ano, ok? Então, essa é a velocidade máxima do nosso pêndulo. Se eu souber a gravidade e a altura que ele foi liberado, solto, a gente consegue compreender a velocidade máxima desse pêndulo, ok? Outro ponto importante que acontece aqui no ponto O é quando ele for julgar para você as forças que atuam sobre o pêndulo. Gostaria de perguntar a todos vocês quantas forças atuam sobre esse pêndulo o tempo todo? O tempo todo que ele está pendulando para um lado e para o outro, quantas forças atuam sobre o pêndulo? Gravitacional. Sim. E cinética, não sei. Ah, não sei. Do peso também. Normal, sei lá. Ó, estamos falando de força. Alguém falou aí de longe. Simon? Oi? A tensão não conta, não? Muito bem. A tensão na corda ou tração na corda. Perfeito? Estão me ouvindo? Sim. Sim, vou repetir, deu uma instabilidade aqui. A tensão ou a tração na corda é uma, ok? A tração na corda é uma. O tempo inteiro ele está pendulando com a ação de uma corda. Então, se essa esferinha, ela estica essa corda, sim, temos uma tração, uma tensão que a gente vai demarcar aqui, ok? Nossa, agora a gente vai usar um conceito bruto aqui, hein? E a outra força, né, a Mari falou, alguém depois falou de fundo também, sei lá, o peso é a força gravitacional, também chamada de força-peso, ok? Que aponta para baixo. Não tem nenhuma outra, porque a cinética, né, não é força, é energia, então é outro departamento. Agora, força não tem atrito, não tem resistência do ar, ok? Não tem força elástica, porque não tem mola. Então, a única coisa que eu tenho aqui na corda é a tração e na esfera é a gravidade puxando ela para baixo o tempo todo. Por isso, nós temos aqui uma força peso. Agora, perguntinha cretina. Você está enxergando os vetores que eu desenhei, né? Tração para cima, peso para baixo. Por que a tração é maior do que o peso no ponto O? Como é que é aquele emoji?
Porque a Simon, atração esse potencial zero aí é o quê? É de onde? potencial zero é esse ponto que eu estou marcando como chão, ok? Onde está a minha mão aqui, ó, toda essa região é chamada potencial zero. Significa que a altura que eu vou contar é daqui, do ponto A, até esse chão, e não até o chão lá embaixo, né? Por exemplo, considere que esse pincel aqui é o pêndulo, está aqui na minha mão, só que o piso, o chão aqui da minha casa, ele é até lá embaixo, né? Então, eu estou demarcando o potencial zero como esse ponto aqui, ó, só para ele sair dessa altura e chegar até esse ponto. Desse ponto até a altura, ok? Então, o potencial zero é onde eu estou demarcando o chão do meu exercício, só isso, tá? Nem preciso escrever ele exatamente aqui, ó. Eu posso chamar ele aqui. Essa região toda aqui como potencial zero. Para a gente é onde eu começo a contar a energia potencial gravitacional. A gente não acabou de ver que ela é mgh? Que altura é essa? Né? É daqui até lá no chão? Até lá embaixo, onde está o chão, onde eu estou pisando? Não, ela é daqui até o ponto quando o pêndulo estiver todo esticado, que é o ponto O, tá bom? Então, para marcar só essa alturinha, eu preciso chamar isso aqui de chão. E elegantemente a gente chama de potencial zero. Por que a atração é maior que o peso? E aí, enquanto você está pensando, eu preciso fazer uma pergunta. Eu posso apagar isso aqui? Só isso. A figura vai ficar aqui por enquanto. Podemos? Pode. Pode, né? Foi, ó. Nós estamos ainda no ponto O, tá bom? O ponto B, lembra, eu não vou escrever, porque ele é igual ao ponto A, né? Depois que ela passa aqui pelo ponto O, ela sobe, mesma altura de novo, para de novo, tem energia potencial de novo, tudo igualzinho o ponto A, né? Lembra que os extremos são iguais no movimento harmônico simples. Por que no ponto O? Maria até colocou que é porque tem velocidade, mas e aí? Eu não entendi. Por quê? Eu vou te dar uma dica para todos vocês. Você consegue enxergar isso aqui, ó? Isso aqui, também como um movimento circular? Essa bolinha preta, essa esfera, ela não está fazendo aqui um movimento circular? Sim ou não? Sim. Só existe movimento circular se tiver uma força resultante. Como é que é o nome dela? Só existe movimento circular se tiver uma força resultante. Muito bem. Que aponta para o centro. Maria Rita chamou ali de força resultante centrípeta. E você concorda comigo que se isso aqui é um movimento circular, o centro não está bem aqui, ó? Bem aqui em cima? Então eu tenho duas forças, uma que aponta para cima, uma que aponta para baixo. Mas a resultante delas tem que apontar para cima pela lei de Newton. Todo movimento circular tem uma resultante que aponta para o centro. Se o centro está aqui, a resultante que aponta para o centro é centrípeta. E por isso eu vou escrever que ela é tração menos o peso. Então, por isso, uma tem que ser maior do que a outra, senão não dá galho. Então, nesse exemplo, quem é a força resultante centrípeta? A tração menos o peso. Porque para cima menos o vetor para baixo vai me dar uma resultante para cima, porque a tração é maior do que o peso. Simon, para que você está escrevendo isso para a gente? Porque é provavelmente o que o exercício vai pedir para você. Determine a força de tração na corda quando o pêndulo passa pelo ponto mais baixo da trajetória. Ou seja, quanto vale a força de tração aqui? Aí você vai abrir a equação. Como que eu abro a equação? Primeiro, fórmula da força centrípeta. Qual que é? mv ao quadrado sobre o raio. Mas, Simon, o raio não é isso aqui?
de onde a esfera está até o centro? Aham. Só que a gente não está chamando o raio de comprimento do fio? Aham. Então eu vou mudar esse R para L, que é o comprimento do fio. Do lado de lá nós temos tração menos peso. Quem lembra como se calcula força-peso? Massa vezes Massa. aceleração? Da gravidade. Muito bem. Como eu quero Gravidade. calcular a tração, eu vou pegar o menos mg e passar para cá mais mg. Então, quem é a tração? É mv ao quadrado sobre L mais mg. Olha que lindo. Só que olha que coisa maravilhosa. Como eu quero a tração no ponto mais baixo da trajetória, por acaso esse ponto aqui é o ponto onde a velocidade é máxima. E olha o V aqui. E por acaso, num quadro anterior, eu acabei de mostrar a você aqui embaixo como que calcula a velocidade máxima. A velocidade máxima é raiz de 2GH. Então, se eu souber a gravidade e a altura, eu calculo a velocidade máxima. Se ele me der a massa do pêndulo, acredite, ele vai te dar, e o comprimento do pêndulo, eu consigo achar todo o resto. Né? A força resultante centrípeta, que é mv ao quadrado sobre L. Aqui ficou muito bonitinho, né? Porque v ao quadrado é só tirar a raiz, é 2GH. Dá para substituir ali. Né? Em cima vai ficar massa que multiplica 2GH sobre L mais mg. Então, essa fórmula gigantesca é para calcular a tração em qualquer lugar. Nós estamos continuando o quadrinho anterior, onde eu disse, ó, estamos calculando tudo no ponto O, ok? Então, no ponto A, a gente já calculou a energia potencial gravitacional, e agora estamos no ponto O, transformando ela em cinética. Com isso, nós descobrimos duas coisas. A velocidade máxima aqui e a tração aqui, ok? A força de tração, ok? Preciso apagar tudo novamente para a gente finalizar a nossa explicação. Pergunta do Gabriel. Simon, se eu coloco esse pêndulo no espaço, acelerando ele para cima, dependendo da aceleração, o efeito vai ser como se ele estivesse em outro planeta, né? Isso aí. Podemos apagar, negões? Eu tirei foto. Por mim, pode. Por mim também pode. Para alguém não? Ó, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ó, o que que o cabra vai fazer, mano? Olha o que que o cabra vai fazer. Gabriel, provavelmente o fio se romperia. Galera, gente fina. Presta muita atenção
no que eu vou falar para você agora. Muita atenção, ok? Nós vimos que o tempo inteiro, esse nosso pêndulo simples, ele oscila em torno de um ponto central, bacana, porém, uma coisa eu preciso falar para vocês, né? O pêndulo simples funciona para baixas amplitudes de oscilação. Na verdade, tudo que a gente está estudando aqui é para baixas amplitudes de oscilação. Isso significa que esse ângulo aqui, ó, é muito pequeno, ok? Então, é um ângulo muito pequeno para... Já vamos apagar esse título aqui, que ele vai me servir um espaço muito legal aqui. Então, eu já sei que eu tenho para θ muito pequeno, ok? Ah, por quê, Simon? Porque aí eu tenho variações, né? Uma grandeza física que chama imponderabilidade e por aí vai. Então, se eu tiver amplitudes muito grandes, né, a ressonância e um monte de outras coisas. Então, a gente vai trabalhar com amplitudes muito pequenininhas, tá? Um vai e vem muito curtinho e é assim que o nosso pêndulo vai funcionar. Quase que um movimento imperceptível. Né? Eu começo aplicando a matemática em cima deste momento, deste movimento, para que somente assim eu consiga trabalhar com uma amplitude maior, com um pêndulo caótico e por aí vai. Então, a ideia é começar pelo simples, pelo básico. Claro que aqui no ensino médio a gente não explora o outro, né? Mas você aprende tudo o que diz respeito a uma baixa amplitude de oscilação. Essa é a ideia. Então, repare comigo. Nós temos duas forças atuando sobre esse pêndulo e você, claro, já falou elas para mim, ok? Nós temos a tração, ok? Está aqui a bonita. E nós temos verticalmente para baixo, não importa o que aconteça, ok? O nosso peso. Está aí, a força-peso. Só que acontece que essa força-peso, ela vai se decompor em duas outras. Vou mostrar aqui para você. Eis aqui a nossa força-peso e eis aqui a nossa tração. Então, vamos marcar aqui, tração e o peso, perfeito? Se você traçar o plano cartesiano com a vertical em T na tração, tá ali, ó, a horizontal aqui, para decomposição, hein? Galera do primeiro ano aí, ó. Deu só um sorrisão agora. Falar, eu amo decompor, saiba, eu amo decompor. Tá aqui, ó. Ok, meus queridos? Pronto. É isso que a gente vai fazer. Show? E aí nós temos, vamos traçar uma outra corzinha aqui para ficar maneiro, o azul. Neste ponto aqui embaixo, a componente do peso, que a gente chama de PY. E aqui, obviamente, a componente do peso, que a gente tem chamado de PX. Quero muito que você, olhando para essa figura que está acontecendo aqui, tá? Por favor, né? O peso vai se decompor aqui em uma componente X e uma componente Y, mas para não ficar muito apertado eu fiz aqui. Quero muito que você perceba que nesse ponto aqui, ó, tá a nossa componente Y. Nesse ponto aqui. E se você traçar facilmente aqui, ó, né, as duas paralelas, P e esse tracejado com essa transversal, dá para saber que esse ângulo θ aqui vai estar presente aqui, ó. Né? Θ ali, θ aqui. θ é o ângulo entre a componente da tração, que a gente tem chamado aqui o tempo todo, né, com a vertical. Então, eis a direção da tração com a vertical. Aqui está o nosso ângulo θ. O ângulozinho lá da inclinação de baixa amplitude. Simon, por que você está falando isso para a gente? Por um motivo. Nesse momento aqui, o nosso pêndulo entra em equilíbrio, né? Claro.
com uma vontade. Qual é a vontade? No ponto em que ele chega nesse lugar mais alto aqui, ele quer voltar, ele quer descer. De todas essas forças componentes que você está olhando aqui, qual é a força ou componente que promove o movimento do pêndulo de volta para baixo? Quando ele atinge o ponto mais alto da trajetória, ele desce novamente. Quem é que faz ele descer? Todo mundo pode falar aí no mesmo tom, no mesmo som, é a gravidade, né? O que promove a queda desse pêndulo, quando ele chega no ponto mais alto, é a gravidade. Porém, meu querido, qual componente da força-peso? É a PY, que equilibra com a tensão, ou é a PX que sobrou como resultante? Quem é que faz esse cara descer quando ele atinge o ponto mais alto da trajetória? PX? Perfeito, que é a nossa resultante e que aqui, olha que triste, está sozinha, sem o ângulo. PY está colada, cosseno com o ângulo. PX está sozinha, sem o ângulo. Por isso, nós vamos chamar PX de P, quem é P? MG, vezes o seno de θ. Mas quem é o seno de θ, Simon? É esse ângulo aqui, né? Para baixas amplitudes, eu não sei se você concorda comigo, mas eu posso fechar isso aqui, ó, como sendo uma linha reta. Ô, Simon, por quê? Você consegue ver isso em casa, né? Se você pega o seu pêndulo aqui e coloca ele com baixas amplitudes de oscilação, você não consegue ver ele fazer esse movimento aqui, não. É tão curtinho que ele faz um movimento de vai e vem, com isso aqui embaixo, aqui, ó, aproximadamente sendo uma reta. E aí você tem aqui L, que é o comprimento do pêndulo, aqui o ângulo de baixa amplitude, e aqui embaixo o movimento dele, que a gente tem chamado muito bem de distância do ponto central até onde ele está, de X, de elongação. O quanto o pêndulo se afasta da posição de equilíbrio. Então eu posso dizer muito bem que o seno desse ângulo, cateto oposto, X sobre hipotenusa, é X sobre L. Então eu posso vir aqui e escrever Px igual a mgx sobre L. Está aqui o que nós chamamos de seno do nosso ângulozinho patati e patatá. Vou até apagar isso aqui, ok? Então, trazendo para cá, né, num desenho maior, aqui está a nossa elongação, né? O quanto eu estou longe, a minha posição ao longo dessa reta, e aqui está o comprimento do pêndulo. Mas, por favor, eu só posso arredondar isso aqui porque eu tenho θ muito pequeno, ok? Senão, eu não consigo fazer essa movimentação. Topzera? Então, essa é a nossa força, ok, moçada? Essa é a nossa força, que nós vamos chamar aí de mg, mgx sobre L, né? Nós podemos dizer assim. E esse Px, eu já não vou chamar mais de Px, eu vou chamar de força. Tudo bem? Tranquilo? Vou chamar de força aqui. Essa vai ser a nossa força, né? Que a gente chamou de peso x sobre L. Então, mgx sobre L. Topzera? Olha que doença. Agora nós vamos fazer um negócio muito louco aqui, ok? Para finalizar o nosso exercício. Quando chega aqui, a física faz um negócio, uma manobra muito interessante. Até então, o que a gente conhece de movimento harmônico é o sistema massa-mola. E a força restauradora no sistema massa-mola é Kx. E a física vem aqui e olha que a força que promove o movimento no pêndulo simples
também fica em função de x. O que a física resolveu fazer, então? 11 horas, né? Ah, meu Deus. Vou ter que terminar aqui. O que a física resolveu fazer, então? Reescrever isso aqui nesse formato e comparar essa força com essa força. Tira um print aí e a gente vai encerrar na nossa próxima aula, ok? Tirou? Tirei Ô, tio foto, Simon, sim. não acaba a aula ainda não, calma aí. Eu posso dar um recado que a Renale pediu rapidinho? Pode. Oi, gente, a Renale pediu para avisar que tem um enunciado errado na prova, que ela mandou o enunciado certo no grupo lá geral dos professores dos pais, para vocês verem. E quem já fez a prova, manda mensagem para ela que ela vai olhar o que ela faz. Obrigada, Simon. De nada.